Olá, seja muito bem-vindo ao podcast de Porta em Porta. Olha, esse espaço foi criado com muito carinho para levar até você informação de qualidade sobre muitos assuntos. O De Porta em Porta é um projeto de iniciativa da ZWI Seguros e Imóveis e por aqui passarão muitos profissionais, verdadeiros especialistas no assunto, para levar até você todo esclarecimento sobre dúvidas, apresentar características dos produtos e serviços e também trazer as novidades do mercado. Eu sou o Luiz Augusto, eu sou o diretor comercial aqui na ZWI Seguros e Imóveis e aqui no De Porta em Porta nós falamos sobre seguros, imóveis e tudo o que você precisa saber para proteger e valorizar aquilo que é seu. Antes de começarmos, eu gostaria de falar aqui sobre os nossos patrocinadores. Eu queria agradecer muito aqui ao Grupo ZW, formado pelas empresas ZW Corretora de Seguros, a ZWI, a Seguros e Imóveis, a ZWS, Corretora de Seguros e Serviços, e a nossa filial em Vitória da Conquista da ZWI. O nosso agradecimento pelo apoio. Eu também gostaria de agradecer aqui a empresa Tempos, que hoje está aqui nos apoiando. A Tempos, que há 10 anos atua com vending machine de snacks, bebidas, cafés, sorvetes, lavanderias e mini mercados para condomínios. Pensou em máquinas e equipamentos, soluções inovadoras e automatizadas para a sua empresa ou para o seu condomínio? Pensou Tempos. Bom, agora sim, vamos começar. Hoje teremos um episódio super especial. Vamos chegar já com o pé na porta. Vamos falar sobre um assunto que muita gente adia conversar, mas que é de essencial importância para você conhecer esse produto como ferramenta financeira. Nós vamos falar sobre seguro de vida. E para isso, para me ajudar aqui a levar toda essa informação para você, eu tenho aqui comigo o Frank Lopes. Frank, que é corretor de seguros sênior, atua há mais de 30 anos no mercado, é sócio-diretor no Grupo ZW. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com todos. Meu nome é Frank Lopes, sou o diretor do Grupo ZW Corretora. Gostaria que você falasse um pouco como surgiu o Grupo ZW. Bom, surgiu em 2011, né, aqui na Bahia, com a ZW Corretora. Logo em seguida expandimos, né, uma filial para o Amazonas e começamos a atuar em Salvador e Manaus. Iniciamos com a ZWI Seguros e Imóveis, atuando no mercado imobiliário. Em 2023, né, uma nova empresa que abrimos, a ZWS Seguros e Serviços, com foco na área de saúde para pets, onde começamos a aumentar o nosso portfólio e hoje viramos o Grupo ZW Corretora, atuando em todo o Brasil, onde apresentamos as soluções completas em seguros, imóveis e serviços. Maravilha. Bom, para ajudar a gente também nessa missão aqui, eu tenho comigo a Amanda Santana, gerente comercial da Porto, especialista em seguros, com experiência de mais de 14 anos no ramo. Seja bem-vinda, Amanda. Eu que te agradeço. Muito obrigada por essa oportunidade. Estou muito feliz para poder levar essa comunicação, informação, desmistificar o seguro de vida e fazer com que a gente consiga espalhar toda essa notícia, toda essa informação para todo mundo que está nos assistindo. Que maravilha, vamos embora. Então, sem perder muito tempo, vamos começar pelo básico. Muita gente ainda acha que seguro de vida é só para quem está mais velho, para quem tem filhos. Então eu queria, Amanda, que você me dissesse aqui, para quem o seguro de vida é indicado? Seguro de vida ele é destinado para qualquer tipo de pessoas, entre 16 a 70 anos na companhia Porto Seguro. E quando a pessoa ela entende que é uma ferramenta financeira, além de pessoal para sua proteção, está no momento dela ter essa proteção no seguro de vida. Ela é destinada para qualquer tipo de público, tendo a pessoa boas condições de saúde, gozando da vida e sem nenhum problema previamente diagnosticado. Então, sem problema. E tem alguma idade que é ideal para contratar o seguro de vida? Então, não tem idade ideal. Em algumas companhias, vai depender muito, né, da idade que está estabelecido nas condições gerais, mas na Porto Seguro a gente tem entre 16 a 70 anos. Certo. Então, vamos falar um pouco sobre o seguro de vida como proteção de renda, né?
Esclarece aqui para quem está nos ouvindo o que é um seguro de vida individual e como ele pode ser utilizado como proteção de financeira. Maravilha. O seguro de vida, ele além das coberturas que ele contempla, que seria de morte, acidentes, invalidez, ele também protege a renda desse segurado e protege também o capital da família. Vamos dar um exemplo. Uma família, um pai de família que venha a ter um problema, ou ele se acidente, ou se acontecer um problema mais grave, ele venha a falecer. Como ele mantém a renda dessa família? Como essa família vai ficar após esse falecimento desse familiar? Então, o seguro de vida, ele vem muito nessa linha de proteger muito a renda dessa família, para não deixar a família em falta, para não ter dificuldade em pagamentos, cumprir honrar seus compromissos, não deixar a família mesmo naquele aperto. O seguro de vida, além de ter essa cobertura pessoal para a pessoa, ele também tem a cobertura para os seus familiares após ele não estar mais aqui. Existe também um mito, né, que o seguro de vida é caro. E sabemos que pode ser por vários motivos. Você pode falar um pouco a respeito? O seguro de vida, ele é precificado da seguinte forma, Frank. Idade da pessoa, profissão, o que ela exerce, as coberturas que tem dentro desta apólice. Então, o seguro de vida, ele nada mais é do que coberturas principais, que seria de morte, mas coberturas complementares. Acidentes pessoais, coberturas de doenças graves, DIT. Então, são coberturas que vai se adicionando numa apólice para ela poder precificar. Mas o que é que incide muito mais? A idade da pessoa, a profissão da pessoa, a condição de saúde desta pessoa e as coberturas contratadas. Bom, eu queria então passar para vocês aqui, para quem está nos ouvindo, alguns dados estatísticos sobre seguros de vida, né? Cerca de 70% da população dos Estados Unidos contrata algum tipo de seguro de vida. No Japão, esse número ele sobe, ele vai para 90% da população. Aqui no Brasil, a gente tem uma estatística, estima-se, né, que 15% a 17% da população brasileira possui algum tipo de seguro de vida, sendo que dentro desse número, 58% trata-se de um seguro de vida coletivo. Então, eu queria perguntar a vocês, aos dois, o que vocês acham que influencia mais nessa baixa penetração desse produto, né, e, consequentemente, uma oportunidade enorme de negócios? Mas e o que se deve? Seria uma questão cultural brasileira? Assim, eu acredito que a questão cultural ela pesa bastante, né? As pessoas não estão acostumadas em falar sobre morte, né? E nem falar como o seguro de vida seja uma prioridade. A gente vê isso hoje como uma oportunidade, né? Se a gente fizer um trabalho de conscientização financeira, né? Estratégias de educação, campanhas de conscientização com produtos acessíveis e personalizados, eu acredito que a gente consiga reverter muito isso no mercado. Perfeito, Frank. Complementando sua fala, essa questão do mito, onde se diz eu vou fazer um seguro de vida apenas para a minha morte, está ficando para trás. Então, se a gente conseguir levar essa informação para o maior público de pessoas, para o maior número de pessoas, a gente consegue colocar de uma forma leve, simples, que o seguro de vida é uma ferramenta financeira, além de pessoal, financeira também, para este cliente, e que a maioria das nossas coberturas tem 80% para o cliente receber ainda em vida. Ele não precisa morrer para receber, até porque ele não iria receber. Quem iria receber são os beneficiários legais. Mas a gente tem 80% das coberturas que o cliente consegue gozar, assim, em vida na apólice. Então, países, né, desenvolvidos já têm essa cultura que teria que ter esse produto, teria que ter o seguro de vida já implantado nele, como se fosse ali um registro, um CPF obrigatório. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem isso, mas o nosso papel é justamente levar essa informação à maioria das pessoas, como também uma ferramenta financeira. Eu queria também, falar ainda a respeito de questões culturais, né? Aqui na ZWI, a gente fecha muitos seguros, né? Contrata muitos seguros para clientes de seguro de vida. Só que muitas vezes a gente percebe que é a primeira pessoa da geração da família que está adquirindo o seguro de vida. Ou seja,
o avô não tem um seguro de vida que foi deixado para o pai não tem um seguro de vida deixado para ele. E como é que ele está contratando? Na verdade, ele procura informação, ele começa a entender o que é o produto seguro de vida e começa a enxergar isso não só como um seguro de vida, e sim como um meio de proteção financeira, né? Então, assim, a questão cultural aqui não favorece o produto, né, por uma questão de falta de informação no mercado, né? É um produto de extrema necessidade para a proteção financeira familiar. Olha, falando de novo aqui em proteção financeira, eu queria falar aqui, perguntar a você daqui a respeito do seguro de vida resgatável. Muita gente acha que o seguro de vida é um produto que só vai receber depois que o segurado vier a falecer, né? E isso está completamente errado. Eu queria que você falasse um pouco como funciona um seguro de vida resgatável, Amanda. Vamos lá. Na Porto Seguro, a gente tem um chamado Vida Presente, né? Que também no mercado popularmente conhecido como Vida Resgatável. Diferente do produto tradicional, o Vida Resgatável, o cliente contribui e ele tem as coberturas tanto em vida, ele tem também a questão da morte, se ele tiver esse falecimento, mas ele também tem esse capital que ele pode resgatar entre 3 a 10 anos. Então, o seguro vida presente na companhia, ele possibilita o cliente investir na saúde dele, nessas coberturas, para ele ter este retorno, e ele também tem uma parte desse valor que ele tem, ele vem contribuindo ao longo dos anos. Nas consultorias que realizamos, né, temos observado o uso do seguro de vida como uma ferramenta estratégica, tanto para a sucessão patrimonial quanto para a blindagem financeira. Você poderia explicar como o seguro de vida ele se comporta em relação ao espólio, no caso do falecimento do titular? Perfeito. Quando a gente fala sobre proteção financeira, a gente também fala sobre liquidez quando este cliente venha a falecer. Quando uma pessoa ela falece e ela deixa bens, esses bens precisam ir para inventário. E o seguro de vida, ele não está dentro deste inventário. Por isso que a gente fala que o seguro de vida, ele é totalmente líquido. Esse capital que este cliente vai resgatar, que esses beneficiários vão resgatar, ele não entra neste inventário, não precisa ficar muito tempo em juízo para poder decidir com quem vai ficar. Não é dividido em partes iguais para todos eles. Então, a pessoa que for determinada este beneficiário que for determinado dentro da apólice, ele vai receber aquela indenização, seja ela 100% ou 50%, livre de qualquer tipo de inventário. Então, não tem a dificuldade nem a morosidade da justiça. Então, ela recebe líquido aí, não tem nenhum contratempo e nem demora. Ou seja, então, né, a gente não está aqui falando sobre morrer, a gente está falando sobre viver com planejamento e segurança. A coisa mais comum que a gente vê hoje a gente tem quem tem um patriarca ali, aquele cara que é o provedor da família, e quando ele vem a falecer, a herança dele fica presa no inventário, um inventário longo, um processo demorado, complicado, com custo altíssimo de condução do processo e de conclusão. Então, assim, a gente está falando, como você mesmo disse, sobre liquidez. O seguro de vida ele não entra para o inventário e, com isso, os beneficiários recebem esse valor muito mais rápido, né? O Frank falou aqui a respeito sobre consultorias que a gente faz a nossos clientes, né? E isso me lembrou aqui o princípio da boa-fé objetiva, que diz que tanto o segurado, quanto o corretor de seguros, quanto a seguradora tem que pegar todas as informações com lealdade, transparência e confiança na hora da contratação de um seguro. Então, a nossa função aqui, a função da ZWI Seguros, é oferecer aos segurados os melhores produtos das nossas seguradoras parceiras ao menor custo e, obviamente, para atender uma necessidade. Não adianta a gente estar vendendo um produto que não seja adequado àquele cliente. Amanda, eu queria fazer aqui uma outra pergunta a respeito das coberturas do seguro de vida, né? Existem aquelas coberturas que são tradicionais, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial, auxílio funeral, mas eu queria falar aqui sobre uma cobertura que é queridinha aqui dos nossos clientes, né? Todo mundo que vem aqui contratar um seguro de vida sempre pergunta sobre ela. Eu estou falando aqui da DIT. Eu queria que você contasse aqui para o pessoal que está nos ouvindo
Como funciona a diária por incapacidade temporária? Maravilha. A Porto, ela pegando esse gancho do mercado, né, atualizando as informações, seguro de vida não é apenas para a morte, é algo que você precisa realmente gozar em vida, você tem aquela proteção ainda em vida. Ela criou essa cobertura do DIT e começou a divulgar muito mais esse DIT, principalmente para as pessoas que são autônomas, porque o DIT nada mais é do que uma diária por incapacidade temporária. Pense você depende necessariamente do seu trabalho, você não tem carteira assinada, mas você é dono do seu próprio negócio, ou seja, você é contribuinte ou não, tá? Do INSS falamos sobre imposto. Caso você venha ter um problema de saúde e precise se afastar do seu trabalho, você teria uma renda de 6 meses a um ano para poder ficar confortável, pagar suas contas? Se a resposta for sim, que bom que você tem essa reserva. Mas a maioria dos brasileiros não tem. Então, a companhia ela criou esta cobertura dentro do seguro de vida para garantir que aquela pessoa tenha a renda dela reposta pelo período que ela ficar afastada. Dentro da Porto, tanto o CLT quanto funcionários autônomos podem contratar este tipo de cobertura, a depender da renda. A gente estabelece um parâmetro a depender da renda desta pessoa e ela pode receber essas diárias por incapacidade temporárias até ela permanecer com esse laudo de incapacidade. E me diz uma coisa, Amanda, quais as principais profissões que são mais indicadas? Eu sei que são muitas, mas Sim. vamos falar das principais que são indicadas na contratação de uma DIT, né? Vamos lá. A maioria das profissões são cobertas na DIT, mas principalmente pessoas que utilizam as mãos, utilizam os pés para poder trabalhar. Vamos falar aí de motoristas de aplicativo, manicure, barbeiro, um tatuador, CLT, qualquer tipo de profissão. Então, a gente abrange muito essa classe de trabalhadores que dependem necessariamente do seu esforço e do seu trabalho e que, se caso tenha algum problema de saúde que venha precisar ser afastado, tem essa cobertura mantida na Porto Seguro e tem essa renda mantida para ela também continuar confortável na vida dela. Então, só para quem está nos ouvindo entender, a gente está falando aqui de todas as profissões, sendo que aquele que não pode parar de trabalhar, justamente porque se parar de trabalhar, você tem que ter no mínimo ali um pé de meia, né? Uma reserva de emergência para lhe cobrir entre 6 meses e um ano. A maioria das pessoas não tem isso e quando para de trabalhar, realmente passa muita dificuldade porque perde a sua renda principal. Então, a DIT, ela está aqui justamente para isso. Ela dá uma diária por cada dia que você fica parado sem trabalhar, por qualquer motivo que seja. Outra cobertura bastante procurada no seguro de vida é a de doenças graves. Poderia explicar como é que funciona essa cobertura? Sim, dentro da Porto Seguro, a gente tem até 17 tipos de doenças cobertas por doenças graves. É um capital que o cliente ele contrata e ele tem esse tratamento ainda em vida. Então, as nossas principais coberturas e principais doenças que são cobertas são câncer, paralisia, transplantes de órgãos, AVC, infarto. Então, a gente passa por essas doenças que acomete qualquer tipo de pessoa em qualquer idade, independente de ser mais velho ou mais novo, atleta ou não. Então, a gente tem esse tipo de cobertura para essas pessoas e elas recebem este capital em vida para poder fazer tratamento ou utilizar da forma que necessário. Essas coberturas, né, as principais coberturas, como foram ditas, né, câncer, mas ela é bem ampla, né, no termo assim, hoje no seguro, porque a gente fala que às vezes tem algumas limitadas, Sim. hoje elas são bem amplas então, né? E no recebimento do capital, né, ela vai receber 100% o capital contratado, seja para custear o tratamento ou para qualquer outra ação que ela necessite. Perfeito. Ela pode custear o tratamento, ela pode pagar dívidas, ela pode até custear uma viagem que seja, ela entender que ela precisa fazer uma viagem ou visitar alguém, enfim, a companhia não vai cobrar ela da forma que ela está utilizando este capital de doenças graves. Ela só vai pagar sem ter a necessidade de perguntar ao cliente, e o cliente ele vai ter esse amparo e vai fazer o que quiser com este valor determinado para ele. Perfeito.
Eu queria saber de você, Amanda, como funciona o processo para acionamento dessas coberturas, né? A pessoa contratou ali o doenças graves, foi diagnosticado naquele momento, e aí? Pronto. Bem simples, é só retornar na companhia, o telefone que está destinado na pólice, ela vai ligar, a companhia vai questionar ela sobre documentos. A única coisa mesmo de mais, creio que mais importante, deva encaminhar o relatório médico. Então, a partir do relatório médico, a companhia vai identificar ali que ela tem aquele problema e vai liberar a cláusula para ela. Amanda, também é importante para todos saberem que a gente tem que ter muito cuidado na contratação desses seguros, coberturas. Hoje, quais seriam os cuidados que a pessoa deve ter ao contratar um seguro de vida com essas coberturas? Vamos lá. Nada melhor do que a gente encontrar um profissional que ampare toda esta dúvida do cliente, porque o seguro de vida, ele ainda tem aquela questão da dificuldade do entendimento, de entender o tipo da cobertura. Então, o profissional que é determinado para poder fazer esse tipo de análise e anamnese com esse cliente é justamente o corretor de seguros. É por isso que estamos aqui chamando a atenção dessas pessoas para poder contratar com o corretor de seguros, porque ele tem total habilidade para poder ser questionado e entender aquele tipo de cobertura, montar um perfil para aquele cliente. Então, nada mais justo do que a gente direcionar esse papel ao corretor, porque ele sabe a pergunta correta a se fazer, sabe qual é o perfil daquele cliente, sabe se ele tem ou não aquela predisposição, se ele vai querer contratar o DIT, ele vai dizer ao cliente a importância do DIT, a importância da diária de incapacidade, a importância das doenças graves que acomete qualquer pessoa em qualquer idade. Então, esse profissional, como a gente fala muito sobre boa-fé, o seguro é um seguro de boa-fé, é uma mão dupla. Você me diz algo e eu te respondo, te dou uma precificação de acordo com o que você me disse. Eu confio em você e você confia em mim que eu vou te dar aquela segurança, aquela cobertura. E nada melhor do que a gente contratar o seguro de vida com o corretor de seguros. O melhor profissional para poder fazer essa entrevista, essa anamnese é o corretor de seguros. Muito bom. Maravilha. Olha, Amanda, como tudo que é bom acaba rápido, né? O nosso tempo está acabando. E eu queria fazer um bate-bola com você aqui rapidinho, né? Para esclarecer algumas dúvidas que sempre aparecem aqui com os nossos clientes. Então, vou pedir para que você responda aí de forma bem objetiva. Quem define o beneficiário da pólice no seguro de vida? Quem define é o próprio cliente, tá? O próprio segurado. Ele pode colocar uma pessoa determinada, quem ele quiser, ou se ele não quiser naquele momento da contratação colocar nenhum beneficiário, são beneficiários legais dele. E eu posso alterar o contrato depois dele assinado? Em qualquer momento, dentro da vigência, você pode fazer essa alteração, ou incluir coberturas, ou retirar coberturas, alterar beneficiário, o que você quiser dentro da pólice de seguros. Perfeito. E o que acontece se o segurado ele parar de pagar? Se ele parar de pagar, ele vai ter a cobertura dele cessada, a companhia ainda tem um tempo para poder fazer com que ele venha a fazer esse pagamento, ajustar o que está ainda em aberto. Caso não venha acontecer, a companhia ela acessa essa cobertura, cancela o seguro e ele precisará fazer um novo seguro para ter essa cobertura, passando novamente pela declaração de saúde. Perfeito. Olha, realmente o nosso tempo acabou. Eu queria aqui agradecer demais a tua presença, a parceria que a ZWI tem com a Porto. O meu muito obrigado por essa conversa rica, esclarecedora. Eu tenho certeza que muita gente agora que vai nos ouvir vai repensar a forma que enxerga o seguro de vida, né? E é isso, eu queria te agradecer. Gente, eu que te agradeço a todos, agradeço a ZWI por essa oportunidade de estar levando essa informação para todos os clientes, para todas as pessoas que estão nos assistindo, e é isso, segura isso, via de mão dupla, segurança, patrimônio, estamos aqui para poder assegurar e direcionar o que for necessário. Maravilha. Agradeço demais aqui também a presença do Frank, que me ajudou a conduzir aqui o programa, e toda a equipe de bastidores, a Laura, o Henrique. E para você que nos assistiu aqui no De Porta em Porta, o meu muito obrigado. Se você quiser acompanhar mais a respeito de seguros imóveis, se quiser acompanhar o nosso trabalho, se você se interessou pelo tema, não esquece de nos seguir aqui nas redes sociais.
Se você gostou aqui do que foi apresentado hoje, curta, compartilhe, se inscreva no canal, leve essa informação a quem mais precisa saber a respeito de seguro de vida. Até mais, pessoal!